A paz de Cristo para todos. Estava sentado aqui pensando, minha esposa está lá para cima, resolvi fazer esse vídeo aqui. Já vem alertando muita gente desde 2017 e agora resolvi fazer esse vídeo. Quem sabe, você que vai ouvir, você não vai escapar e ficar livre de algumas coisas aí desse mundo que vai acontecer. Em 2017, eu trabalho de construção, eu estava colocando um piso lá sozinho. E de repente o Espírito Santo falou para mim, esse é o último Papa. Depois passou alguns dias, eu trabalhando, terminei o piso, aí fui mexer na parte da pintura e estava lá mexendo. De repente a voz falou para mim, os dias abreviados é a grande tribulação. Estou falando que veio a mim, não estou falando coisa minha, e nem coisa que eu ouvi de pessoas daqui. Isso é coisa que vem do alto. Quando Deus fala, Ele não fala ao ouvido, Ele fala ao Espírito. Não sei te explicar, fala lá dentro. Quando você já se viu, Ele já falou. É uma palavra só. Ele não tem muita conversa igual ao homem. É só uma palavra só e aquilo. Pois Ele é Deus. E eu fiquei analisando e tal. E de repente, eu tive um sonho. E no sonho, a voz me dizia assim, lê Ezequiel 32, o versículo-chave é o 12, e depois uma grande bomba. Eu fui interpretar o versículo. Se mandou eu ler o capítulo 32 de Ezequiel, capítulo 32 é só destruição. E falou que o chave era o versículo 12. E o versículo 12 de Ezequiel, do capítulo 32, está escrito assim, eles são os mais terríveis. Os valentes destruirá o Egito com suas espadas, e abaterá a soberba do soberbo, e toda a sua multidão será destruída. Vou interpretar o versículo. Eles são os mais terríveis. Quem são eles? Os donos do mundo, os poderosos, que cria os vírus, que cria muitas outras coisas. Guerra. Então, esses são os poderosos, que mandam em todos os governos mundiais. Eles são os mais terríveis. Destruirá o Egito com suas espadas. A espada é o vírus. O Egito é o mundo em pessoa. E abaterá a soberba do soberbo. Máscara. Ficar em casa. Lembra de 2020 no Brasil? Entendeu? E abaterá a soberba do soberbo. E toda a sua multidão será destruída. Não foi destruída a multidão? Ou não foi aos teus olhos? Aí eu te pergunto, acabou o serviço que eles queriam fazer? Eu acredito que não. Eu acredito que deve vir mais. E depois uma grande bomba. Que bomba será essa? Falou para mim no sonho. Esse sonho é um sonho profético. Tá? Preste bem atenção. E medite bem. Passou 2017. Quando foi em 2020, 2019, dezembro para 2020, começou aquela praga na terra. Você viu o vírus, você viu o que aconteceu com o nosso país. E outros países aí morreram muita gente. Certo? Agora vamos analisar mais outras coisas que Deus me mostrou. Eu tive um sonho o ano passado. Eu estava me acordando, na verdade não foi nem um sonho, eu estava me acordando. E a voz falando assim para mim, a terceira G vem da Europa. A voz falando para mim, eu acordando e a voz falando assim para mim. Entendeu? Tive uma visão também, o ano passado, que foi 2022, né? O cavalo branco passando por mim, todo equipado, com sela, só não tinha cavaleiro, mas eu vi ele passando por mim assim, correndo. Eu com os olhos fechados e vendo.
entendeu? Vamos analisar bem aqui. Esse ano, agora em 2023, no mês de janeiro, eu tive uma visão, o sol ainda não havia saído, mas que os raios já estavam lá em cima. Foi o ano mais quente da história. Entendeu? Tive outra visão. Já essa outra visão já era por sul. Vi vários arco-íris, um em cima do outro. Eram muitos. Não era só um, eram muitos. Mas ele era todo vermelhão, muito vermelho. E embaixo dele, de cada um deles, tinha uma sombrinha muito pouca azul. Ele começava bem baixo e ia subindo até lá em cima, vários, um em cima do outro. Do lado esquerdo, vários nomes. Não era português, era tipo uns quadrados as letras. Não sei interpretar que letra é aquela. E a voz dizia para mim assim: o anticristo vem do Rio Grande do Sul. E aí eu imaginei logo, são acontecimentos. Porque o anticristo não vem do Rio Grande do Sul, mas os acontecimentos do anticristo vêm do Rio Grande do Sul. E aí você vê o que aconteceu. Eu já falei várias essas coisas que eu estou falando, eu falei na igreja, desde 2017 eu venho falando. O pastor tem um canal chamado Adora Mais, e eu venho falando isso. Se vocês procurar lá, pastor Francisco Gonçalves, vocês vão ver eu falando essas coisas. Então o que acontece? Deus avisa, para poder a gente ficar alerta, repreender. Então vai vir muitos outros acontecimentos. Ali foi só o começo. Dali é que vai vir para os outros lugares. Certo? Vamos analisar bem aqui. Tive outro sonho em 2018. A voz me disse assim no sonho: o arrebatamento da igreja daqui a 8 anos. Era no mês mais ou menos de março para abril. Não marquei data. Porque era sonho, eu não levei muito a sério. Mas depois eu vi que Deus podia estar falando com a gente, né? Através disso, estou contando esse sonho. Não é coisa minha, é sonho. Mas não saiu da minha mente. É do mês de março para abril, esse sonho que eu tive. E eu estava analisando. Agora isso aqui já é coisa minha. Não é coisa que veio a mim não, é isso aqui que eu vou falar agora. Se Jesus morreu com 33 anos e vai fazer 2000 anos da morte de Jesus em 2033. Se lá no começo ele me falou que o dia abreviado era a tribulação, são 7 anos. Então 2018 com mais 8 vai dar 2026. 2026 com mais 7 da grande tribulação vai dar 2033. Fecha 2000 anos. Isso é cálculo da minha cabeça. Não é que Deus me falou isso. Isso é que eu estou te falando. Entendeu? Agora cada um tira as suas próprias conclusões. E coloca a vida no prumo. Certo? Aí alguém pode dizer assim, mas a Bíblia não diz que nem o filho, nem os anjos sabem, só quem sabe é o pai? Vamos analisar bem aqui. Todo o poder foi dado a quem? No céu e na terra. Se todo o poder foi dado para ele, ele pode falar para quem ele quiser. Até enquanto o poder não tinha sido dado para ele, ele não sabia. Mas quando o poder foi passado, ele sabe. E ele fala para quem ele quer. E alguém pode até me falando assim, não, mas passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Certo? Mas todo o poder foi dado a ele. Elias sabia que ia ser arrebatado? Sabia? Ou não sabia? Se você não é conhecedor da Bíblia, você não vai saber disso. Mas se você for até espiritual, você vai entender. Enoque sabia que ia ser arrebatado? Deixa eu te fazer uma pergunta. Noé sabia que ia ter o dilúvio? Ló sabia que Sodoma e Gomorra ia ser destruído? Sabia? Ou não sabia? A família de Ló ficou sabendo? Ele avisou?
Seguiram? Não seguiram. Por que não seguiram? Não vou te explicar porque você sabe, muitas pessoas não vão acreditar nisso. E nem é para acreditar, não. Só vai acreditar quem for salvo. Tá? Noé falou e as pessoas também não acreditaram. Jesus pregou em parábola para que vendo não veja e ouvindo não ouvisse. E vendo e ouvindo ouvisse, cresce e viesse a ser salvo. Ou seja, a salvação é gratuita, mas ele dá para quem ele quer. Você entendeu? Para que se cumpra as escrituras. Assim como foi no dia de Ló, ou também como foi no dia de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Eu gosto de pregar para as pessoas. Eu prego a Jesus ressuscitado, que tem todo o poder. Mas eu não falo para elas que elas são obrigadas a aceitar Jesus. Ninguém é obrigado. Mas eu digo para ela, é um pecado que não tem salvação. Mas elas não querem. Por que não querem? Porque Deus dá para quem Ele quer. Todo aquele que o Pai me dá e vir a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas eu e o Pai viemos e faremos nele morada. É Deus que dá para o Filho. Assim como na antiguidade, o pai escolhia a noiva para o seu filho. Certo? Deus é que dá. Por isso que ele amou esse mundo de uma forma tão especial, de uma maneira, um amor imenso, que enviou Jesus para morrer por nós. Mas infelizmente, as pessoas estão cegas. Está tão cega de um jeito que é uma coisa tão fácil de escolher, às vezes até um candidato ele não sabe escolher. Às vezes escolher um casamento não escolhe direito. Porque vão aos seus próprios olhos, não vão buscar na presença de Deus. E eu quero dizer que toda dávida e todo dom perfeito venha do alto, descendo dos pais das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Só Deus tem o poder de nos revelar o que é bom para nós. O que a gente escolhe, a gente pensa que é bom. Mas o que Ele escolhe, isso é que é bom. Certo? Você olha e diz, não é bom, mas o que Ele escolhe é o que é melhor. Porque Ele conhece, não o que vai acontecer, mas o que desde o início até o final Ele sabe de tudo. É por isso que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo para Ele. Para nós vai fazer 2000 anos, mas para Ele não. Desde a fundação do mundo o Cordeiro já morreu. Deus é bem diferente de nós. Tá bom? Tem outras coisas que Deus me mostrou. Quem sabe depois, posteriormente, estarei falando para edificar a fé de cada um. Aí vocês vão entender se Deus avisa ou se não avisa. Certo? Um abraço a todos.